Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão, da palavra de Deus, dessa vez aproveitando e nos deliciando na 12ª lição desse trimestre, que traz por tema Sendo a Igreja o Deus Vivo. Estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, Estado do Espírito Santo, cidade de Baixo Guandu, que na Avenida 10 de Abril, 608. Aproveitando essa oportunidade por Deus concedida, e eu quero desde já externar a minha alegria e satisfação em tê-los acompanhando conosco. E eu espero que essa lição venha produzir efeitos maravilhosos na sua vida. A lição de hoje, com este tema, Sendo a Igreja do Deus Vivo, está embasada na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, no verso 14 a 16, que diz o seguinte: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 25 a 27 e o verso 32, diz o seguinte: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A introdução desta lição vai dizer o seguinte: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Nessa lição, que traz pela palavra-chave, palavra igreja, dividida em 3 tópicos, A natureza da igreja do Deus vivo, que se subdivide em casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, o mistério da piedade. E o segundo tópico diz Cristo e o relacionamento com a igreja, santificação e pureza, gloriosa e irrepreensível, e as armas da igreja do Deus vivo, se desdobrando em o zelo pela verdade e o ensino da verdade. Pois bem, eu fico a refletir na providência de Deus, movida pelo seu amor. É interessante que a grande maioria não acredita que ele existe, não importam com ele. É como se Deus não tivesse importância alguma no cenário da vida, quando nós sabemos que é Ele que provê tudo para o justo e para o injusto. E dentro desta palavra a gente se alegra quando vemos a providência divina
consubstanciada nas suas ações. Não à toa, sem sentido, que a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós ficamos vendo dentro de uma sentença como esta, a confirmação de expressões através do Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Deus, na vida do velho Israel. Jacó, quando vai abençoar seus filhos, e ele impõe as suas mãos sobre a cabeça de Efraim, e diz que ele seria a plenitude dos povos. Quando usa a expressão hebraica Melo Agoim, quer dizer, naquele instante, Deus falava através da boca do patriarca, ou trazia já a revelação deste segredo, deste mistério, relacionada à igreja, né? Esse acontecimento, essa criação, essa constituição que se efetivou através do sacrifício vicário de Jesus, quando ele aspergiu o seu sangue no propiciatório eterno. Notem bem que tão interessante a providência de Deus. O Senhor, aqui, ele mostra através da sua palavra, na meditação reflexiva que fazemos diante do texto que acabamos de ler, de uma ação de Deus no sentido de tirar um povo que ele elegeu antes, conforme disse o próprio Paulo, na Epístola aos Efésios, no seu capítulo 1, ele diz o seguinte, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, né? Quer dizer, antes das suas obras mais antigas, antes dele fundar os céus, estabelecer os abismos, as correntes d'água, estava lá o Senhor nos escrevendo, nos elegendo, nos escrevendo no seu próprio coração, para, a partir de então, promover algo a nosso favor, fazer, criar, construir aquilo que as próprias Escrituras vai dizer que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, não desceu ao coração humano, mas isto Deus preparou para aqueles que o amam. E esse povo eleito, ele vai retirar do mundo, vai retirar para fora do mundo. Isso é um significado de santificação. A palavra mundo aqui se refere a um mundo contaminado pelo pecado. Quando se diz tirados para fora, esse local onde ela estava incerta é um local de contaminação, é um local de morte, é um local onde não há vida. Então ele vai tirar para fora. A expressão, a palavra igreja, do grego, eklesis, quer dizer tirados para fora. Quando nós olhamos natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo, no seu primeiro subtópico, Paulo, inclusive, ele vai mencionar aí no versículo que nós lemos, né? Olha aqui no versículo 15, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Esse tema, casa de Deus, igreja do Deus vivo, foi tirado, essa construção, já lá do período vétero, onde nós temos a menção da casa do Senhor, né?
o templo aonde ali se reuniam os sacerdotes, o povo, se ministrava o culto a Deus, aquele culto estabelecido na lei. E nós vamos ver que essa expressão, essa forma de se referir, ela é trazida aqui na Nova Aliança. E nós vamos ver outras figuras, né? Outras figuras, como o templo de Deus, tabernáculo, né? Família de Deus. E é interessante que dentro dessa conotação não se refere aqui, quando se fala da casa de Deus, em primeiro lugar, é necessário ver isso sob dois aspectos. Primeiro, estaríamos nos referindo ao templo físico, onde as pessoas se reúnem, e ali nós vamos ver, dentro dessa visão, várias denominações, vários segmentos da igreja e da fé. Por outro lado, quando se refere à igreja do Deus vivo, é possível também compreender um outro aspecto da igreja invisível, a igreja que o Senhor vai arrebatar e vem buscar. Essa é uma realidade que decorre, aliás, da própria cultura, né, do costume judaico através do casamento, onde o noivo, um dia, vai buscar a noiva, que se prepara, e esse noivo não sabe o dia que ele vai buscar, somente o pai, conforme diz a própria palavra. E chegando aquele dia, ele vai buscar a sua noiva, que está preparada. Assim nós sabemos que Jesus vem buscar a igreja, vem buscar uma noiva que está se preparando. Não sabemos o dia e a hora. Agora, esta noiva que ele vem buscar, ela não tem um rótulo, ela não tem, vamos dizer assim, a marca dela, vamos dizer que a marca dela é a marca da comunhão com Deus, é a marca da santificação, é a marca da sua convivência com o eterno no dia a dia. Então, essa igreja invisível, essa igreja, esse organismo espiritual, que é composto por aqueles, segundo as Escrituras, que estão lavando e branqueando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esta igreja é chamada da igreja do Deus vivo. Inclusive, essa expressão pode até ser vista também como um contraste entre as muitas formas de crer, ou naquilo que se crê. Porque eu posso acreditar em qualquer coisa, eu posso, por exemplo, adotar esse aparelho aqui e acreditar nele. Então, assim, nós vamos ver que as nações antigas se dobravam diante dos deuses da terra, das obras das mãos dos homens. Ídolos mortos. E aqui já há um contraste entre o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e os ídolos mortos. Então essa igreja é a igreja do Deus vivo. Como coluna e firmeza da verdade, né? Como coluna e firmeza da verdade, se levarmos em consideração a palavra de Jesus. Jesus diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quer dizer, aí nós vamos ver o seguinte: o próprio João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo aqui é a palavra, lá no evangelho de João, no capítulo 1.
no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, olha só. No princípio era o Verbo é a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, quer dizer, essa palavra que se tornou, e aqui é Deus, ele estava se referindo a si mesmo. Porque nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, né, ele vai dizer, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos lhe receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, aí é o que ele vai dizer, que da seguinte expressão, eu sou a verdade. Né, Jesus vai dizer. É claro que nesse versículo ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu vou me ater apenas no seguinte, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E aqui está dizendo, a coluna e firmeza da verdade. Essa verdade é exatamente a presença de Deus através da sua palavra, do Evangelho de Cristo, do Evangelho que liberta, a palavra que transforma, a palavra que limpa, vós já estáis limpos em virtude da palavra que eu vos tenho falado, né? E tudo isso é uma forma de esclarecer a coluna e a firmeza da verdade, que a igreja ela está ligada como a noiva do Cordeiro, como alguém que faz parte da obra do Senhor, ela está ligada a essa verdade, ao seu Evangelho, à sua palavra. Essa verdade, como está escrito aqui, é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. Nós vamos lembrar, por exemplo, prestes aí o Senhor subir, ascender as nuvens do céu, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 20, uma palavra que sela isso que nós estamos falando. A grande comissão, versículo 20 do capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Então esse evangelho é a verdade. E a igreja está comprometida com ele, ela tem essa responsabilidade sobre os ombros de levar essa palavra. Não é segurá-la consigo, mas compartilhá-la com o mundo, para que possa, através do evangelho, mudar a vida das pessoas, mudar o presente século. Porque se nós, enquanto igreja, se calarmos, nós seremos como uma luz sufocada, que não vai aparecer o seu resplendor. Ou, talvez, quem sabe, com o sal que perdeu o poder de salgar. Mas olha só, e o mistério da piedade? E o mistério da piedade? Quer dizer, a palavra mistério por si só já se fala de um segredo, né? Mistério é um segredo, né? Quer dizer, esse evangelho foi revelado à igreja. A salvação, a proposta de Deus foi revelada à igreja para trazer oportunidade de salvação aos homens. Como os anjos cantavam, né? Glória a Deus nas alturas, hosana, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem o Senhor quer bem, pois Ele amou esse mundo de tal maneira, o mundo como sendo os homens, ao ponto de dar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é mesmo? A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, pois Ele é a própria revelação de Deus. Então, quer dizer, o mistério da justiça, pois através dele é possível alcançar a justiça, é possível alcançar a perfeição, é possível alcançar a estatura perfeita do Filho de Deus, correto? E Cristo é a revelação de Deus,
é o segredo revelado. É as cortinas que se abrem. Não à toa, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrega meu espírito. Ele teve um sinal lá no templo. Havia uma cortina, o véu do templo, e ele se rasgou. Isso era um sinal de que aqui estava a revelação, né? O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida, Cristo que se manifestou em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e agora recebido na glória. Pois, a partir do momento que ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, aí ele sobe aos céus, como no cumprimento do Salmo 24, e acontece ali aquele cortejo seguido por batedores de anjos, e almas dos justos que acreditavam, que viram de longe essa promessa e estavam aguardando o seu cumprimento lá no paraíso, no seio de Abraão, no centro da terra. Eles agora sobem, porque a promessa vira uma realidade nas suas vidas. Um dia eles acreditaram nele, que isso ia acontecer, a promessa de Deus. E agora isso se efetiva de uma vez. E eles sobem naquele cortejo, Cristo na frente. E todo aquele cortejo, a alma dos justos que estavam no paraíso, sobe com ele. E aí sai o cumprimento desse salmo. Dos portais eternos, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. E ele vai subir como um sinal de que toda a promessa de Deus estava se cumprindo. No segundo tópico dessa lição, nós vamos ver aqui algo importante: Cristo no relacionamento com a igreja como santificação e pureza. Vejam bem que nós começamos falando desse conceito de igreja como sendo tirados para fora, da palavra grega, eklesis, tirado para fora. E a ideia de santificar, de santificação, é exatamente quando se tira para fora. Se aqui nós estabelecemos o mundo como um ambiente onde está contaminado, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo está no pecado, está na condenação, está nas trevas. Olha só, veja comigo essa palavra. Aquela mesma comissão dada à igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. A ideia de já está condenado se refere exatamente que isso é uma oportunidade, um convite que o Todo-Poderoso faz aos homens para sair do Egito. O mundo é o Egito, sair do Egito. O ato de sair do Egito é o ato de crer. Quando alguém crê, ele imediatamente ele sai do Egito. Ele é tirado para fora, é através da fé, é através da emuná, é através do pistis grego, entendeu? A emuná hebraico, que você sai para fora, você é retirado para fora, tirado do mundo de pecado. Agora, quando a pessoa não crê, ele continua lá, por isso diz a palavra, já está condenado. Porque o mundo está condenado. A Bíblia diz que o mundo já está no maligno. A Bíblia diz que o mundo já está no maligno. Mas quando você crê, o Espírito de Deus te tira das garras do mundo. Aí você vem para fora. Essa ideia de vir para fora já é uma separação. Já é um comprometimento. Já é santificação.
Pois Cristo não morreu debalde. Cristo morreu para esse fim, para nos purificar, para nos apresentar a Deus, a Ele mesmo. Igreja santa, imaculada, certo? O texto mostra que esse ato, esse processo que ele faz de tirar o homem do mundo de pecado, é um processo de regeneração, é um processo de transformação, de mudança de caráter. Exatamente aquilo que ele falou com Nicodemos, né, quando este foi ter de noite com ele. E ele falou assim: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele achou que nascer de novo significava voltar ao ventre da mãe e nascer novamente. Não, é nascer da água e do Espírito, é ser regenerado. Nascer de novo é ser regenerado, é nascer da água e do Espírito. É a lavagem de água, né? Lavagem pela água. E a outra expressão aqui, nesse segundo tópico, é a santificação, que tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e irrepreensível, quer dizer, gloriosa e irrepreensível. O que é irrepreensível? Irrepreensível é aquele que não precisa ser repreendido. É integridade, é uma reputação ilibada, é luz nas trevas, é brilhar. A palavra vai dizer que quando Estevão estava sendo apedrejado, seu rosto brilhava como um anjo. Então, olha só. E aqui, no caso, nesse segundo subtópico que nós abordamos, Cristo no seu relacionamento com a igreja, nós vamos ver de uma igreja santa e imaculada, uma igreja que é lavada e remida no sangue de Jesus. Inclusive, essa advertência é dada para que nós não venhamos nos contaminar com o mundo, não venhamos nos envolver com as coisas que o mundo oferece. Ele fez essa advertência ao anjo de uma das igrejas na Ásia, e ele disse o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestidos brancos, para tapar a vergonha da sua nudez. O ouro provado no fogo e os vestidos brancos são sinônimos daquilo que nós alcançamos quando nos submetemos ao Senhor na obediência da sua palavra. E isso também representa uma forma de nós guerrearmos contra o pecado que tão de perto nos rodeia e resistirmos às ofertas de tudo aquilo que representa nos distanciarmos do Senhor. E fazendo isso, nós, cada vez que fazemos, agimos assim, damos um passo em direção ao Senhor, e Ele dá dois em nossa direção, pois essa é a sua gloriosa vontade. Pois bem, no terceiro tópico dessa lição, das armas da Igreja do Deus vivo, nós vamos ver o zelo pela verdade e o ensino pela verdade. Olha só, quando se fala do zelo pela verdade, hoje, no prezado momento que estamos vivendo, no exato momento, é necessário refletir, é necessário muita vigilância e esforço para se manter de pé diante do Senhor, pois vivemos a época da desconstrução, do relativismo. O relativismo é aquela situação: não faz mal, não tem importância,
não é assim, é relativo. Aquilo que vem, alguém faz uma oferta de algo que não venha nos separar de Deus, e alguém vai dizer o seguinte: não, isso é relativo, isso não faz mal não tem importância. Mas aí é hora de nós erguermos a nossa bandeira, admitindo que não somos daqui. O nosso reino não é deste mundo. Existe algo preparado para nós, bem antes da fundação do mundo. Algo que foi preparado quando nós ainda éramos informes, quando nós éramos um projeto no coração de Deus. Lá na eternidade, nós existíamos no coração dele. Ele nos criou, ele simplesmente nos criou. Inclusive, quando ele coloca isso em prática, após já ter construído os céus e a terra e todos os seres viventes, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, isso quer dizer, aquilo ali era dar vida, o façamos era simplesmente dar vida, dar forma àquilo que já existia no seu coração, aquilo que já estava lá construído em seu coração. E olha, e nós olhamos que aquilo que ele preparou para nós não podemos perder, porque diz a palavra o seguinte: vigiai para que ninguém tome a sua coroa. E olha aqui, quando eu falo de zelo pela verdade, eu falo de ações, atitudes que esboçam esforço e o necessário para alcançar aquilo que Deus nos preparou, entendeu? A igreja, por que ela faz isso? Por que a igreja faz isso? Porque a igreja fiel, ela é depositária da verdade, ela é a fiel depositária da verdade, pois quando o Senhor nos comissionou, quando Ele nos deu a revelação dos seus projetos, dos seus mistérios, Ele nos incumbiu, e nós temos que dar exemplo, nós temos que viver isso aí, pois sabemos que é tudo um processo. Na verdade, nós temos a esperança de um dia alcançarmos a perfeição, e não obstante, sabemos que não é possível alcançar essa perfeição estando no corpo, mas um dia temos essa esperança de alcançar, porque a palavra diz o seguinte: agora somos como filho, mas um dia seremos semelhante a Ele, porque como Ele é, o veremos. Olha, quando só será possível compreender, ver o Senhor como Ele é, se a partir de um ponto de ser zeloso pela sua obra, ser zeloso da sua palavra, né? Obediente à sua palavra. E isso nós vamos ver aqui no Novo Testamento, quando ele ilustra isso através dos dois servos, né? Os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel, as 10 minas, são exemplos que levam-nos a refletir sobre essa realidade, duas realidades. Uma realidade daqueles que vão alcançar as eternas promessas e daqueles que vão ficar de fora, infelizmente, porque não abraçaram a oportunidade por Deus concedida. Pois bem, neste zelo pela verdade, nós vamos ver o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto a ensinar, corrigir, redarguir, como líder para conduzir o seu rebanho. Porque, na verdade, a fidelidade é uma forma de nós conservarmos a doutrina, os bons costumes e aquilo que Deus nos incumbiu, porque Deus nos comissionou para uma obra. E se não
se não agirmos assim, certamente seremos engolidos pelas ondas do mundanismo, do espírito da Babilônia, que, nestes últimos dias, a cada vez intensifica o seu ataque, as suas ações, para sufocar os domésticos da fé. Mas estes que se encontram edificados sobre a rocha inabalável que é Cristo, no Evangelho da paz, certamente revestidos com uma armadura fornecidas pelo Pai, resistirão aos ataques da última hora que precedem a volta de Cristo para buscar a sua noiva. Resistirão com determinação. E é assim que os líderes devem se comportar. A forma de resistir é sendo fiel a Deus, é meditando na sua palavra, para cada dia ensinar a verdade como ela é, descomprometida com o presente século, mas comprometida com Deus. Não aceitar ressignificação, não aceitar retirar e nem incluir nada na palavra de Deus. A palavra de Deus nós não podemos retirar nada dela, e muito menos incluir alguma coisa aqui. Quando nós falamos de um evangelho inclusivo, nós estamos incluindo alguma coisa no evangelho que não existe, nós estamos maculando ele. Quando nós estamos excluindo alguma coisa dele, nós estamos tirando aquilo que nós não temos autoridade para tirar. Mas aquele que ensina a verdade, ele ensina uma verdade ortodoxa, uma verdade inalterada, aquela que está embasada nos fundamentos da palavra de Deus, para permanecer firme para a frente. É só nós lembrarmos, fechando aqui esta compreensão da Igreja do Deus Vivo, nós vamos lembrar de Pedro. No momento de dúvida, na verdade hoje se semeia nos quatro ventos da terra, são dúvidas e confusão. Mas alguém dizia isso, outro aquilo. Um dizia que ele era um dos profetas. Ele é qualquer um por aí. Então o Senhor não estava preocupado com o que o mundo pensava dele. O que ele queria saber é aqueles que estavam ali, a célula matre da igreja, os discípulos. Ele queria saber o que eles pensavam dele. Simão Pedro, ou Simeão, né? Simeão, do hebraico. Simeão Pedro se dirige a ele e fala: Senhor, tu és o Cristo vivo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que o Senhor virou para ele? Bem-aventurado és tu, Pedro. Simão Borjonas, né? Simão Barjonas, quer dizer filho de Jonas. Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. Simeão Barjonas. Pois também eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Senhor estava dizendo para Petros? Que era sobre, não que Petros é uma fagulha de pedra, não quer dizer que ele estava se referindo que Pedro era uma fagulha de pedra, e que ele apontava para ele que era a rocha inabalável. Não, nem uma coisa nem a outra. Sabe o que ele estava dizendo para Pedro? É sobre a sua compreensão, sobre essa compreensão, sobre essa forma de ver, essa forma de ver, essa forma de aceitar, de enxergar essa verdade. Quando alguém enxerga a verdade, quando alguém vê o que Deus lhe oferece, é exatamente o que Pedro viu. Pedro viu ele, e quando Pedro olhou para ele, viu ele como sendo a porta que Deus abriu.
que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Pedro olhou para Jesus naquele instante e viu como a oportunidade única concedida por Deus para se livrar das trevas, da morte e do pecado. Ele disse: tu és o Filho do Deus vivo. Aí, quando você olha, você crê. Pedro creu. Então, quando a fé em Deus, ele chama de uma rocha sobre esta pedra, que é a fé, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quer dizer, quando Pedro creu, ele disse, é sobre a fé, crer em mim, o crer em mim, como a oportunidade concedida pelo Pai, é como uma rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é a grande verdade, é a grande oportunidade que nós temos recebida do nosso eterno Deus. Olha só o que diz a conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, olha, eu falo que o que eu acabei de falar, o quê? Que a fé é a rocha sobre a qual o Senhor quer edificar a sua igreja. A igreja do Deus vivo precisa ser vigilante, porque ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor da igreja, requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. É isso aí. Que você possa refletir neste estudo bíblico, nesta palavra. Eu tenho certeza que ela vai se tornar uma fonte inesgotável de bênção sobre a sua vida. Queremos agradecer pela sua companhia até o presente momento e queremos te convidar para estar conosco aqui em um dos nossas reuniões de fé, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, e aos domingos também, a partir das 19 horas, estamos aqui para adorar o nome do Senhor. E domingo pela manhã temos estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado especial. Queremos agradecer também a participação, a cooperação do nosso irmão Joel Pereira, para que esse trabalho possa ir ao ar, que Deus o abençoe no nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração por todos vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter nos concedido este encontro e esta palavra tão maravilhosa para as nossas vidas. Senhor, que ela possa ser uma bênção na vida daqueles que acompanham, daqueles que a meditam, ó Deus, no nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa cada um, Senhor, do que nos acompanha. No nome de Jesus Cristo, oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.